Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. O tempo hoje está nublado. De vez em quando cai uns pingos, mas está abafado, então não está fresco. Ontem estava mais fresco depois que choveu, mas agora não. E a previsão é essa para a semana. Ficar mais nublado do que sol, que nem a semana passada, que teve todos os dias um sol lindo, maravilhoso. Estou aqui na minha faxina já desde cedo, agora são 10 horas. Lá em cima já tá tudo limpo. As camas trocadas, que eu troco, né, toda segunda-feira, já tá tudo trocado, chão limpo, tudo limpo. Só falta tirar o pozinho dos móveis e colocar os tapetes. Aí aqui embaixo já tô aspirando. Aí lá em cima eu não aspirei hoje porque eu aspirei semana passada e lá em cima é mais por causa do tapete lá do quarto da frente. Os outros eu tiro tudo e dá uma sacudida na janela, então é bem tranquilo. Mas aqui embaixo eu não consigo fazer isso com tanta frequência, até porque essa mesa é muito pesada para eu erguer. E lá no sofá também é pesado para erguer. Então eu tiro cada 15 dias. Como eu coloquei faz pouco tempo, aí eu aspiro bem. E aqui em casa a gente procura cuidar para não derramar comida no tapete, né? Essa é uma das coisas que eu sempre oriento os meninos e que a gente, adultos, também tem o hábito de fazer. Aí antes de eu finalizar aqui, eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou tirar essa plantinha daqui, vou ter que tirar. Por quê? Porque você pode ver que ela já tá enorme, tá quase batendo no chão lá. E os meninos circulam por aqui, né? E cada vez que eles passam ali, eles batem nela. Já tá com uma folhinha bem sem graça de tantos meninos bater. Então eu vou tirar ela daqui. E vou substituir. Vou ver o que eu vou colocar aqui. E não sei onde eu vou colocar essa também. Mas não dá mais pra deixar aqui. Pra eu voltar a folha pra cá, não adianta. Eles continuam batendo a cabecinha aqui. Até eu me enrosco aqui, né? E acaba prejudicando a plantinha de ficar batendo nela. Tá enorme já essa jiboia. Aí eu vou tirar ela daqui. E vou colocar ela em outro lugar que eu ainda vou definir. Vou pegar o banquinho para subir ali para tirar. Aproveitar e já limpar a prateleira. Ela cresceu muito, na verdade. Eu já tinha podado, esse aqui é um galho que eu podei. Eu cortei aqui, ó, tem a pontinha e ele cresceu tudo isso aqui. Acho que tem o quê? 1,5 m já esse galho desde o dia que eu podei. E não faz muito, faz aí uns 4, 5 meses. Eu vou levar ela lá fora e depois eu defino onde eu vou colocar. Nossa, ficou tão sem vida ali de eu tirar a planta. Mas eu vou colocar outra aqui. Ó, tem umas terrinhas que caiu do vaso. E já escolhi qual planta eu vou colocar lá no lugar da jiboia. É essa samambaia aqui. Aí vou aproveitar e já vou tirar as folhinhas velhas dela, tirar as raízes aéreas que estão aparecendo.
para depois eu não precisar fazer isso. E ela tá cheia de broto novo. Lembra que essa aqui era uma que tava lá no banheiro? Aí ela tava aqui. E tá linda essa samambaia. E vou levar essa aqui ali no cantinho, na sala, porque aquela samambaia enorme que eu tenho ali, ela já foi daquele canto há muito tempo atrás. Mas aí começou, ela era pendurada no teto, aí começou a atrapalhar, porque ela cresceu demais, aí eu tive que trazer ela pra fora. Aí essa aqui eu vou testar lá, espero que dê certo. Aí pra não precisar podar ela depois, já vou fazer essa limpeza. Aí acabei de aguar bem ela, tanto que ela tá aqui pra escorrer a água. E vou colocar lá. Tá cheia de broto novo, cheia. E claro, as folhinhas velhas tem que tirar fora, né? Então, vou colocar essa lá, porque eu vou ter que tirar a outra que tá lá no banheiro. Porque também está enorme, está nos atrapalhando. Não é que ela esteja nos atrapalhando, mas aí quando eu vou colocar as toalhas no cabideiro lá, acaba batendo nas folhinhas dela. E bater na pontinha da folha aqui, seca e não cresce mais. Aí eu vou tirar ela lá do banheiro, vou trazer ela aqui no lugar dessa. Aí eu faço uma substituição. Gra, qual planta fácil de cuidar, que não dê trabalho, que dure? Ai, cortei um broto novo. Que dure, enfim, uma planta que se desenvolva super bem dentro de casa e que seja fácil de cuidar. Samambaia. Samambaias são excelentes, elas se adaptam a qualquer lugar. Claro, elas não gostam de sol pleno, não gostam de vento e não gosto de deixar ela seca, né? Tem que estar sempre com o substrato úmido. Samambaias são excelentes, elas são lindas, elas enchem o vaso, assim, ficam bonitas. Hoje, assim, no meu ponto de vista hoje, eu gosto muito mais das samambaias do que das jiboias. Pode ver, a jiboia quando a gente compra, ela é bonita. Só que a jiboia é uma planta, é uma trepadeira. Ela precisa de outras plantas ou do chão para que ela cresça, para ela se desenvolva, para ela vingue, né? Porque por isso que ela tem essas raizinhas nas pontas, assim, junto com a folha. Porque cada raizinha dessa é uma forma dela se agarrar para crescer, ganhar mais nutrição. E com o passar do tempo elas vão crescendo, crescendo, crescendo e vão ficando feias, porque é normal delas não terem as folhas juntinhas. Para você ter um vaso cheio um vaso bem cheio de jiboia, ela não pode crescer muito, no caso as minhas já cresceram bastante, e tem que estar sempre enterrando mais galinhos no vaso, no próprio vaso. Ou então pegar esses galhos grandes, enrolar e deixar que fique em contato com a terra, que surgem novas mudas. Mas eu, por experiência, já com tanto tempo que eu tenho vários tipos de plantas, as jiboias não ficam tão lindas quanto as samambaias. E então, se você está começando agora, ou se você não tem muita prática com planta, mas gosta das plantas, invista em samambaias. Se você mora em apartamento, se não tem muita luz e você quer planta. Então essa é uma dica que eu dou. Invista em samambaia. Elas são fáceis de cuidar, são bem versáteis, vão estar sempre lindas desde que você faça essa poda assim. Quando você vê que a folha começa a ficar velha, começa a cair folhinha, não tenha pena, corte. Corte porque ela vai... Dessa que você corta, surgem novos brotos. Então é só fazer a poda certinha, não deixar as raízes aéreas crescer, que são essas aqui, né? Que tiram um pouco da força da planta. Quando o vaso estiver muito cheio, troca de vaso. O substrato é um substrato leve. E na hora de podar, procure cortar bem pertinho da terra,
as folhas. Não deixe com as pontas muito perto, assim, muito compridas, que daí acaba ficando feio o vaso. Eu deixei umas compridas aqui, porque era lá na época elas estavam no banheiro. E agora eu vou aproveitar para cortar. Elas não ficaram bacana. Essa aqui cresceu tudo para cá, porque ela estava ali. Então, automaticamente, ela não quer ficar virada para a parede. E tem muitas folhas secas aqui, por causa do inverno que ela estava lá no banheiro. Então, ela encostou, ó. Tem várias folhas com as pontinhas secas já. Ela encostou na parede e era muito frio e secou. Então, até nisso eu já observei, já aprendi, né? Que não deve deixá-las encostadas na parede, porque elas secam a pontinha ali, que é o rizoma, né? Minha mãe também era apaixonada por samambaias. Na nossa casa tinha vários. O meu pai, às vezes, falava pra ela, ai, para, tira um pouco desses matos de dentro de casa. Mas ela nunca deu ouvido para ele. Ela gostava de planta e ela tinha mesmo. E é dela que eu herdei esse amor pelas plantas, por gostar de ter plantas em casa. Ao contrário dela, o Léo não reclama das plantas. O Léo até curte bastante, assim. Então, até nesse ponto, meu marido é o homem dos meus sonhos, né? Ele não fica me criticando pelas coisas que eu gosto. Não fica dizendo que nem meu pai dizia pra minha mãe, ah, tira um pouco desses matos, hein? Muito pelo contrário. O Léo sempre me dá plantas. Agora que ele não tá me dando, porque já tenho bastante, né? E não tem mais lugar onde colocar elas. Daí ele parou de me dar, mas senão... Ou então, sempre que nós íamos num lugar que tinha plantas, ele dizia, você não vai levar uma plantinha? Bom, vocês já viram aí ele me ajudando a fazer canteiros, a cuidar das plantas. Então, meu marido é perfeito. Eu sempre penso assim que o Léo foi um presente que Deus me deu. O melhor presente que eu já podia receber até hoje. O Léo veio assim, como é que eu posso dizer? Para me salvar. Depois que eu conheci o Léo, que eu vim morar com o Léo, eu mudei totalmente. Eu sou outra pessoa. Sou totalmente diferente da pessoa que eu fui um dia. Por que eu acho, acho não, né? Eu tenho certeza que o Léo é um presente que Deus me deu. Porque eu sempre sofri com a rejeição, desde antes de nascer, né? Porque meu pai biológico não queria que eu existisse. Não me assumiu, simplesmente abandonou minha mãe. E isso, querendo ou não, a mãe passou essa carga para mim, porque nós mulheres, quando estamos grávidas, tudo o que nós sentimos, nós automaticamente passamos para os nossos bebês, antes mesmo deles nascer. Só que muitas não sabem disso. E aí não entendem por que os filhos, depois que nascem, têm alguns problemas psicológicos, têm alguns traumas, alguns medos. E essa carga é passada da mãe para o filho. Então eu tenho, né? Não foi culpa da minha mãe. Eu ter sentido isso a minha vida toda. Faz parte do que aconteceu na gravidez dela. E passou ela, né? Não tinha como evitar o sofrimento, essa rejeição que eu sofri mesmo antes de nascer. Então eu trago essa carga, né? Trazia, porque hoje eu já sou bem, já superei muito isso. Nossa, para mim isso é uma das maiores superações da minha vida, esse fato da rejeição, de me sentir rejeitada.
E isso fez muito mal para mim durante toda a minha vida. Toda a minha vida eu sofri com isso. Mas eu sempre acreditei, sempre tive esperança de que um dia eu iria entender e superar isso, esse sentimento que eu carreguei durante toda a minha vida. Eu tive alguns outros relacionamentos que foram bem doentios, assim, bem... que, em vez de me fazer bem, só me fizeram mal. Mas são coisas que a gente enfrenta. Disso a gente tem que tirar as experiências, não tem... né, não vejo outra maneira de pensar, a não ser a experiência para que você não faça isso com outras pessoas. E, enfim, esses foram relacionamentos doentios que passaram pela minha vida, que me fizeram mal, mas que me tornaram uma mulher mais forte. Então, foram fases, né? E quando eu encontrei o Léo, tudo mudou na minha vida, tudo, absolutamente tudo. Minha forma de pensar, minha forma de viver, minha forma de acreditar nas coisas, tudo, completamente tudo. Por quê? Porque ele me devolveu isso. Porque aquele sentimento de rejeição que eu carreguei durante toda a minha vida, eu não sentia e não sinto hoje, quando eu estou com o Léo. Sentir que ele me ama, que ele... É difícil falar sobre sentimento, né? Mas sentir que ele é meu parceiro, que ele tá comigo o tempo todo, que ele não me critica, às vezes ele me dá um toque, assim, que nós humanos erramos, né? Principalmente em relação a pessoas que eu nunca vi, a pessoas que eu digamos assim, um comentário meio agressivo, um comentário meio abusivo, que muitas vezes eu tenho vontade de responder do mesmo nível. Aí ele procura me ajudar, me orientar, não faça isso, deixa passar, porque esse tipo de pessoa não agrega nada. E aí eu acabo ouvindo ele e deixando pra lá. E da mesma coisa, a gente tá sempre junto. Eu e ele somos, assim, inseparáveis, eu e o Léo. Aonde um vai, o outro vai junto. Nós não fazemos nada sem o outro saber. Nós, né, a gente é unido, muito unido. E através do Léo, eu pude conhecer esse amor, esse prazer imenso em ser mãe. Então, por isso que eu digo, o Léo é a pessoa mais importante da minha vida. Porque além dele me salvar, dele me tirar desse mundo obscuro que eu vivia, ele me deu mais 2 grandes amores, que são os nossos filhos. Isso não tem preço. Então, o Léo e os meninos são tudo para mim. Os 3 vieram para mim, apareceram para mim com a graça de Deus, né? Porque a gente sabe que nada acontece sem ser a hora e sem ser da vontade de Deus, para me dar um novo sentido para a vida, para eu ser o que eu sou hoje, para eu ser o que vocês verem aí do outro lado. Então, o que eu posso te dizer? Se você está vivendo uma fase em que você acha que você não vai sair, não vai superar, não acredita num futuro melhor, enfim, seja lá o que for, que eu acho que os sentimentos mais difíceis que a gente enfrenta são os que nós sentimos. É nos enfrentar, é acreditar em nós mesmos. Quando você para de se julgar, de se criticar, de dizer que você não é capaz, que você não é digna, que você não vai encontrar, que você não vai fazer, que você não vai conquistar, para de pensar desse jeito e comece a fazer o processo reverso. Eu vou encontrar, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar.
Seja algo material, porque querendo ou não, nós humanos sentimos prazer em adquirir coisas materiais, mas procure ir mudando isso com o tempo. Não seja o teu foco principal, adquirir coisas materiais que quando você partir daqui, você não vai levar. Comece a pensar o que você dá para as pessoas que você ama, o que você atrai das pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa sair na rua distribuindo amor a quem você não conhece, mas você pode distribuir amor a quem está do seu lado. Eu acho que nós vivemos num mundo em que as pessoas valorizam as outras ou veem as outras melhores do que outras pela situação financeira dela, pela casa que ela tem, pelo carro. São valores invertidos, acho que vocês conseguem me entender. Parabéns para quem consegue ter bastante dinheiro no banco. Só que as pessoas mais ricas são as pessoas mais infelizes também, porque elas não vivem. A partir do momento em que você se dedica a ganhar dinheiro, você esquece do resto, e esse resto é o que mais importa nessa vida. Nós precisamos de dinheiro para ter conforto. O dinheiro nos dá alimento, o dinheiro nos dá uma cama para dormir, um teto para nos cobrir, uma roupa para nos aquecer. Mas o dinheiro não compra o que sentimos aqui e aqui. E isso só depende de nós e de mais ninguém. Se eu não me amo primeiro, se eu não me vejo como uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, uma pessoa de amor, uma pessoa que se ama, você não vai amar ninguém, você não vai conseguir passar isso para ninguém. Hoje em dia eu vejo as pessoas assim, eu gosto muito de ler sobre pessoas que já foram daqui, os grandes inventores, muitas coisas nós realmente hoje em dia nós temos porque esses grandes inventores fizeram, né, e nos deixaram. Só que alguns deles eram pessoas totalmente infelizes. Então, muitas vezes eu acho que fazer o bem para uma pessoa não é dar coisas para as pessoas. Você ganhar uma coisa é um prazer temporário, não é algo que vai ficar contigo. Você pode ver, você dá um presente para uma criança, ela fica feliz por um tempo. Depois, ela simplesmente deixa aquele objeto de lado e não tem mais interesse. Mas quando você dá amor para aquela criança, que você se importa com ela, que você mostra para ela que você se importa com ela, que você escuta o que ela quer conversar, independente do assunto que a criança queira falar, se você dá importância para aquilo, se você diz eu te amo para os seus filhos, para os seus netos, para o sobrinho, quem quer que seja, isso fica na criança. Isso é uma herança que eles levam. É um presente que eles guardam. É diferente de um presente material e um presente que a gente não explica, que é emocional, digamos assim. Eu vejo aqui em casa, tudo que eu falo para os meninos, que eu ensino para eles, é algo que eles têm, que eles carregam. Eles são muito amorosos, eles são muito carinhosos. Eles brigam entre os dois, né? Mas é normal. Mas eles estão sempre trocando carinho. Na hora de dormir, que eles dormem junto, às vezes eles dormem abraçados. De manhã, quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é nos dar bom dia, para mim ou para o Léo. E sempre junto de um abraço e de um beijo, de um eu te amo. Isso é valores, isso é presentes que vocês devem dar para os seus filhos e devem dar para vocês mesmos. Levantar pela manhã, normalmente quando nós levantamos, a primeira coisa que nós fazemos é ir no banheiro e nos olhar no espelho, não é? Quando você vê o teu reflexo, diga para você mesmo, bom dia, como você está hoje? Eu amo você. Porque você está dizendo isso para você mesmo. Você está plantando isso no teu cérebro e está fazendo com que ele projete isso, que ele ame o ser que você é, ele ame a pessoa que reflete naquele espelho. Por isso é importante nós nos olharmos no espelho. O espelho reflete a nossa imagem e ali
nós descobrimos o que nos machuca, o que nos agrada, o que nós não gostamos, o que podemos melhorar. Nós sentimos uma lágrima, mas se nós não se olhar no espelho, nós não vemos ela escorrer. Então se olhem, se amem. Uma pessoa que se ama, ama tudo o que tem ao seu redor. E eu acho que vocês já puderam sentir essa energia aqui em casa. A partir do momento em que eu comecei a me amar, eu comecei a me valorizar, a me olhar no espelho e dizer para mim mesma que eu me amo, que eu sou capaz, que eu sou uma mulher feliz e principalmente que eu sou muito grata. Tenho uma gratidão imensa em mim. Vocês não me veem o tempo todo falando, obrigada a Deus, eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Porque a gente não precisa falar o tempo todo. Deus nos ouve aqui dentro. Deus sabe o que nós sentimos e sabe o que nós pensamos. Então, a gratidão que carregamos no nosso pensamento e no nosso coração, não precisamos ficar exalando o tempo todo. Deus sente, Deus sabe. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu sou hoje. E essa gratidão que eu carrego no meu coração, esse amor que eu carrego pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu marido, se reflete em tudo que vocês veem aqui. A paz, a harmonia, as minhas plantas sentem isso e elas me devolvem beleza. O simples fato de eu estar podando essa samambaia, eu estou demonstrando amor por ela. E o que ela faz? Ela me devolve isso aqui, ó, em beleza, em vida. Isso aqui é vida. Se eu tô dando amor para ela, ela se fortalece, ela tem vida. Não pensem que as plantas não sentem as nossas energias, que elas não nos escutam, porque elas são de um outro mundo, o mundo das plantas, onde nós não temos o poder de comunicação verbal com elas. Mas pessoas sensitivas têm a comunicação do sentimento, de entender uma planta, quando ela está doente, quando ela está saudável, quando ela está triste, que é o meu caso. Eu vejo as minhas plantas desse jeito, eu entendo elas assim. Mas isso que nem eu falei já, é autoconhecer-se, é um processo longo. Ninguém se conhece o suficiente chegar no ponto assim, eu já estou no topo do autoconhecimento. Não existe uma fórmula revolucionária, uma fórmula, um ponto final no autoconhecimento. Não. Autoconhecer-se é diário e para a vida toda. Todo dia um pouquinho. Todo dia a gente precisa superar alguma coisa que ainda não superamos. Todo dia a gente precisa acreditar em nós mesmos, determinar algumas coisas. Que nem eu sempre falo para vocês. Eu sou mãe. Hoje eu procuro dar o melhor para os nossos filhos, que é valores, que é sentimentos. Eles têm coisas materiais porque é essencial para ter conforto, mas o que eles vão levar para a vida, o dinheiro não compra. Eu espero que no futuro os meus filhos continuem sendo como eles são hoje, crianças de bem, crianças que nos escutam, que estão caminhando no caminho certo. Porque eu imagino, né, como que deve ser difícil para uma mãe que perde um filho para as drogas, que perde o filho de qualquer forma. Acho que não é fácil. Perder um pai e uma mãe é mais fácil do que perder um filho. Porque nós, humanos, não aceitamos que os nossos filhos vão antes que nós. Porque não é a lei normal da natureza, né? Da nossa natureza. Primeiro tem que ir os nossos avós, depois os nossos pais, depois nós, para depois os nossos filhos. E quando isso acontece de uma forma diferente, eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Mas quando a gente perde, que nem eu perdi minha mãe da noite para o dia, foi muito difícil para mim, porque o amor que a minha mãe tinha por mim, que era o único amor que eu sabia que era verdadeiro,
e que ela nunca me abandonaria por nada, quando ela faleceu eu perdi isso. Não é que eu deixei de amar ela, eu nunca vou deixar de amar ela, mas eu perdi esse amor da minha mãe. Ela foi, eu não tinha mais ela aqui. Então foi fases muito difíceis da minha vida. E quando eu encontrei o Léo, eu tive isso de volta. O Léo chegou para trazer o que o meu, sabe, para fechar aquele buraco que meu coração sentiu durante toda a vida e maior ainda ficou depois que a minha mãe foi. É difícil falar sobre isso, porque são coisas bem profundas para mim, bem dolorosas, bem difíceis, superações assim bem... Mas cada um sabe da carga que carrega, né? Eu tive que me libertar, né, de algumas pessoas para seguir o meu caminho, para ter paz, para encontrar o que eu sempre procurei. Então, se você que me vê, que gosta de me ouvir, é difícil, mas se você vê que você não consegue ser feliz, que você não consegue se curar por causa de outras pessoas, liberte-se delas. É muito difícil, mas consegue. Qualquer ser humano que acredita em si mesmo, que é determinado, consegue qualquer coisa, chegar a qualquer lugar. Basta acreditar, ter paciência, ser resiliente e ter muita esperança de que tudo vai dar certo. As nossas energias irradiam e isso nos trazem coisas boas. Se tem pessoas do teu lado que só te fazem mal, que te adoecem mentalmente, procure se libertar delas. Então, a libertação que muitas vezes a gente precisa enfrentar é simplesmente deixar aquela pessoa ir ou então sair de perto dela, começar uma nova vida longe de algumas pessoas que nos adoecem mentalmente. Talvez elas nem se derem conta disso, do mal que elas fazem para as pessoas que as rodeiam ou que têm contato direto. E cabe a você se libertar disso. Por experiência própria, se libertem para ter paz, para ter uma vida leve, para encontrar as verdadeiras razões por nós estarmos aqui. Nada nessa vida é fácil, mas se a gente tiver coragem de enfrentar, com certeza, o final do caminho sempre existe um novo recomeço, um lugar exuberante onde você começa uma nova vida. Eu não tô falando de coisas, de lugares assim, vou morar em outro lugar, mas lugares que estão dentro de nós, assim, que cada um devemos descobrir. Então, no meu caso, quem veio me trazer, quem eu encontrei no final desse caminho que eu enfrentei, foi o Léo. E se eu não tivesse encontrado o Léo, eu não teria os meus filhos. Eu não seria quem eu sou hoje. Então essa é a mensagem que eu passo para você hoje. Se você está doente mentalmente, procure se curar. Não existe remédio para curar a nossa mente, a não ser nós mesmos. Nem médicos, nem remédios, nem ninguém tem esse poder além de nós mesmos. Pronto. Gostei, é ela que vai ficar aqui. Deixa eu ver de longe como é que ficou. Já deu vida para aquele cantinho ali. Eu gostei dela aqui, ela vai encher mais, é claro. Já terminei de limpar aqui, já arrumamos os tapetes, os meninos arrumaram para mim. Agora eu vou fazer uma comida para nós e já vou aproveitar para encerrar esse vídeo, porque eu acho que ele já tá num tamanho muito bom, né? Conversei um monte com vocês quando tava podando a samambaia.
Então, eu espero que de alguma forma eu passe uma mensagem para você, que ajude de algum jeito. Nunca desista das coisas que você acredita, mas busque muito mais riquezas que você vai levar dessa vida do que riquezas que irão ficar. Eu acho que vocês conseguem me entender que tipo de riquezas são essas que eu falo. São as riquezas que hoje eu procuro ter e adquirir cada vez mais. Os materiais são essenciais, sim, para nós ter conforto, mas quando nós partir daqui, nada dos materiais nos levaremos. Então busque essa riqueza que não está no material, e sim no espiritual, no que te faz bem. Essas são as melhores e maiores riquezas que devemos ter e levar conosco para sempre. Muito obrigada pelo carinho e até amanhã no nosso próximo vídeo.